Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu hoje vou falar desse caipirão, desse mineiro. Por gentileza, nada contra o mineiro. Eu moro no estado de Minas, em Divinópolis, moro na roça e não tenho nada contra o mineiro. Gosto bastante do estado de Minas, mas tenho minhas restrições a muita gente, não é? Há muitos mineiros, como também há muitos de outros estados. Como vocês sabem, eu estive aqui praticamente 45 anos nos Estados Unidos, pouco menos. E aqui eu aprendi a ver e a observar bastante que o brasileiro que vive fora do Brasil não é o mesmo brasileiro que vive no exterior, no Brasil. Aqui, quando eu cheguei, praticamente não havia essa quantidade massiva de brasileiros. Principalmente, estou falando principalmente do mineiro. E depois de quase uns 25, menos uns 30 anos para cá, também o goiano. O goiano, que eu qualifico, é quase que uma cópia do mineiro, porque o sotaque é igual e tudo. Então, eu lamentavelmente eu tenho que falar contra essas pessoas, contra a maioria, não estou dizendo todos, contra a maioria desses mineiros e desses goianos que estão nos Estados Unidos, que são realmente a cópia do Zema, porque são, bem, eu acredito que se não comeram excremento quando eram crianças, ficaram bem próximos dele, não é? Porque esse idiota desse caipirão, me refiro ao Romeu Zema, ao chefe do executivo mineiro, que tem uma dívida com a Federação Brasileira de mais de 50% e não paga. Quer dizer, ele aumentou. Na sua gestão, a dívida, ao invés de diminuir, aumentou. E ele está dizendo que a culpa desse tarifaço, a culpa do que está acontecendo com o Brasil, agora a culpa é de Lula, que fez aliança com países ditatoriais, como China, como Índia, como Irã, como Rússia. Bem, é um imbecil de primeira. Se você perguntar a esse... Bem, quem não sabe conjugar o verbo ouvir no presente do indicativo, que é o que primeiramente se aprende em um ensino elementar do mais básico, hein? Quem não conhece a sua própria conterrânea Adélia Prado, não é? Sendo ele um chefe de Estado, do Estado mineiro, me refiro, né? Não conhecer e dizer isso publicamente na TV, o que você pode esperar de um jumento desse? Então ele vem falar que a dívida do Brasil aumentou, o PIB do Brasil diminuiu, o desemprego aumentou. Bem, todas essas facetas desse... bem, eu não sei nem como qualificar a esse boçal, entendeu? Eu imagino que ele certamente não deve ter os neurônios no lugar, sabe? E se tem, esses neurônios, eles não se comunicam entre si, porque as estupidezes que esse animal fala, porque é o que eu qualifico de animal, com todo respeito a qualquer outro animal irracional, porque esse é mais irracional do que qualquer outro, é pior do que uma ameba. Bem, então esse elemento, ele culpa o governo Lula agora por essas situações. Será que esse estúpido... e outra coisa mais, ele disse que a popularidade do Lula vem caindo. Bem, isso só na cabeça dele, porque se ele vê na pesquisa Quest, se ele vê na pesquisa Datafolha, eu não gosto realmente dessas coisas de pesquisas, sabe? Porque vou repetir aqui coisa que eu já falei em vídeo anterior. Existiu na Inglaterra, no Reino Unido, não é? E foi até ele foi primeiro-ministro
na época da Rainha Vitória, Benjamin Disraeli. E ele dizia o seguinte, que existe 3 tipos de mentiras. As mentiras comuns, as mentiras deslavadas e as estatísticas. E eu concordo com ele, certo? Bem, essa ameba mineira, não é? Eu tenho tanta pena do estado de Minas, porque é um estado tão promissor, é um estado, né, que já deu tanta gente boa, Dr. Juscelino, Magalhães Pinto, e tantos outros, né? Aleijadinho, tanta gente boa, né? Na Conjuração Mineira, não é? Deu também um traidor, né? Joaquim Silvério dos Reis era um traidor da Inconfidência, mas Joaquim José da Silva Xavier e tanta gente boa. Eu não vou ficar aqui citando nomes e mais nomes, mas lamentavelmente deu esta porcaria. Isso foi eleito, essa coisa, porque é uma coisa, essa coisa foi eleita, não é? Naquele vai da valsa, daquela corrente bolsonarenta, não é? Esse cancro, esse câncer que está consumindo a nossa pátria, porque a maioria da população é ignorante. Bem, não tem praticamente a instrução elementar básica. Eles não sabem escrever. Não escrevem verbo no infinitivo terminando com R, não é? Eu vou falar e para no ar. Nem acento colocaria, quer dizer. Então, o que você pode esperar se uma pessoa que não fala o próprio idioma, razoavelmente, não vou dizer até com excelência, razoavelmente, o que você pode esperar desse elemento ter conhecimento profundo de política? Esse Romeu Zema, não é? Assim como essa maioria de gente que está aqui nos Estados Unidos, me refiro aos brasileiros, em sua maioria mineiros, e depois, logo em segundo lugar, goianos. A sua maioria, vamos dizer quase 90%, hein? Se caírem de 4, come capim. Se caírem de 4, comem capim. Estou falando e afirmo, e reafirmo, e não tenho medo de falar, porque é realmente a verdade. Eu lidei durante todo esse trajeto com eles todos aqui, e o que eles falavam eram as mais profundas estupidezes. Chego a ponto de dizer que bem, prefiro ficar calado, para que eu não tenha uma dúbia interpretação dos que vão assistir esse vídeo. Eu não estou falando nada contra o mineiro. Ao contrário, eu tenho muitos conhecidos mineiros, muito bacanas. Eu não estou falando nada contra o goiano, sabe? Goiás também é um estado muito bacana e tal. Eu não estou falando nada contra nenhum estado. Simplesmente estou falando contra essa maioria. Se fosse aqui a maioria carioca, eu estaria, e com esse mesmo pensamento idiota, imbecil, eu estaria falando da mesma forma. Assim como aquele que pensa, entendeu? Como essa esquerda nazi-fascista brasileira, não é? À medida que você caminha para o sul, já entra o nazismo, não é? Que isso não veio de agora. Agora eu vou dar uma aula a quem não sabe. Na época de Getúlio Vargas, quando ainda na República Velha, eles ensinavam, vamos falar em termos de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles ensinavam nas escolas públicas o alemão como idioma principal,
E isso foi totalmente aniquilado, cancelado na República Velha, no começo do governo Getúlio, né? Então, vocês imaginam, mas isso se proliferou, sabe? Porque essa gente, os netos dessa gente, eles continuam com essa mesma mentalidade. Raro é aquele que se salva. Assim como o neto do ditador Figueiredo, o tal de Paulo Figueiredo, que vive aqui, está fugido nos Estados Unidos, porque ele tem um mandado de prisão. Então ele não pode voltar ao Brasil. Então esse elemento conspira contra a pátria brasileira. Não pátria dele, porque ele deveria ser expurgado da nossa pátria. Na verdade, eu acredito que toda essa gente, essa família Bolsonaro, eles deveriam perder a cidadania brasileira. Deveriam perder a cidadania brasileira. E outros mais, como Valdemar da Costa Neto e a maioria dos que compõem esse Partido Liberal, que não é o Partido Liberal do passado, que não é o Partido Liberal de 20 e tantos anos, não é. Tanto que agora, recentemente, foi expulso um do partido por pensar de forma diferente, por pensar de forma sã, lógica e racional. Agora, voltando ao Caipirão, então ele declara isso, como todas as coisas que fala, sabe, eu vou falar a palavra feia porque eu também não me controlo, sabe, as coisas todas que esse elemento fala é merda, sabe, eu não posso me controlar, eu falo o que o brasileiro estaria falando, o brasileiro de bom senso, porque não é possível que a gente veja uma coisa dessa, sabe, e fique quieto. Aí o brasileiro diz o seguinte: eu não suporto política. Você não tem que amar política, você não tem que adorar política, mas você pelo menos pode ser um pouco mais culto, hein? Para quando chegar a época de uma eleição, você não trocar o seu voto por um cachorro quente ou por uma nota de R$50, ou talvez agora um Pix. Entendeu? Então é isso que eu falo. Agora, se você não tem um pouco de cultura, qualquer comentário, qualquer visualização que chegue no seu celular, você repassa, porque você está dentro da idiotia humana. E você, ao se tornar idiota, você segue sendo uma facilidade enorme a essa gente da alta cúpula direitista, ultradireitista, hein, e te manipular. Então, se você quer ser manipulado, hein, siga na ignorância, na boçalidade, na estupidez. Porque Romeu Zema, ele só está na posição que está porque veio de família rica, não é? E ganhou eleições, e ganhou eleição movido e empurrado por esse câncer que infelizmente está desequilibrando o nosso país. Não há quem não possa ficar, sabe, bem, eu não aguento mais, eu quero falar, mas não devo falar, porque isso vai chegar a um ponto que eu não vou me controlar e poder falar a palavra de baixo calão, e eu não quero aqui ser indisciplinado. Não, então é isso que eu estou falando a vocês, sabe? Esse elemento, esse Romeu Zema, Caiado, Tarcísio de Freitas, o Capitãozinho, o plano T, isso tudo já caiu por terra, né? E até Ratinho Júnior. Bem, o Ratinho Júnior é filho de Ratinho. Ele deve ser 1000 vezes menor do que o Camundongo, porque ele é filho do Ratinho. Filho de Ratinho é o quê? Deve ser um rato minúsculo, né? Quase invisível. É o que ele é, que também está fora dos planos para 2026. Então, companheiro, faz o L, Lula em 2026.